chegando até lá com roupas brancas, uma auréola, talvez com asas, né? A gente imagina um portão de ouro se abrindo, anjos chegando, Jesus nos recepcionando logo ali adiante. E a gente entende mais ou menos o que a vida após a morte como isso, como esse lugar, e a gente não tem mais explicações. A gente acha que os anjos vão viver cantando e a gente vai viver ali, né? Algumas pessoas acham até entediante pensar no céu, pegando essas categorias comuns, né, que foram pintadas. E o céu não é nada disso, mas primeiro eu queria dizer o porquê que é interessante a gente falar sobre o céu segundo a Bíblia, certo? Veja bem, a decadência na Inglaterra, ela começou, segundo Winston Churchill, depois que os pregadores pararam de pregar sobre o céu, quando eles começaram a pregar só sobre a vida comum, sabe? Só como as pessoas têm que viver no dia a dia. Nessa época, eles começaram a fazer só isso, pararam de pregar sobre uma vida após a morte e a decadência moral começou a acontecer. Por quê? Porque os homens se tornavam cada vez mais ambiciosos e começavam a procurar, então, somente querer coisas dessa vida. Então, pensar sobre o céu é também uma categoria de uma forma de vencer a ganância, de vencer o desejo só de possuir coisas que existem nessa terra. O apóstolo Paulo disse, né, em 1 Coríntios 15, que quem espera em Deus, só para Deus abençoar a gente nessa vida terrena, é o mais miserável dos homens, porque Deus é muito maior do que isso. Então, esperar em Deus somente para ter uma boa vida na terra é algo muito pequeno mesmo. Então, a pregação sobre o céu, ela traz para nós algumas coisas. Primeiro, né, ela nos ensina a olhar para os tesouros que existem no céu. A gente vai falar sobre algum deles, mas, por exemplo, o pecado já não vai existir mais lá, né? E a gente sabe que todos os sofrimentos, as tragédias, as doenças, as guerras, né, os assassinatos, tudo que existe foi porque o pecado entrou na terra, né? E a gente vê esse pecado entrando em Adão e Eva, e logo depois os primeiros filhos, né? Caim, Abel. Caim mata Abel por causa de inveja, e a história então é construída, né, com os seres humanos vivendo sempre em guerras e em muitos problemas. Então, pensar sobre o céu é entender que lá a gente vai viver, por exemplo, sem o pecado. Também, né, pensar sobre o céu é algo que a Bíblia nos manda fazer. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, ele diz que nós devemos pensar nas coisas do alto e não só nas coisas da terra. Também, né, olhar para o céu nos ensina a buscar uma vida que é mais reta diante de Deus, ou como a Bíblia cita, uma vida de mais santidade, uma vida onde a gente não vive sem confessar pecados, mas uma vida que realmente seja reta, seja íntegra, né? Uma vida que Deus possa olhar para nós e falar mais ou menos o que Ele falou a respeito de Jó, né? Onde o Senhor disse: Jó é o meu servo, ele é reto, ele é íntegro de coração. Então, né, falar sobre santidade, né, é algo que nos remete ao céu também. E no quinto ponto, falar sobre o céu nos ajuda a enfrentar o sofrimento. As pessoas que estão na beira da morte ou que estão com uma enfermidade, quando elas pensam sobre o céu, elas têm então a esperança, porque o sofrimento não pode ser vencido muitas vezes por medicamentos, nem pelo tempo, e uma hora a vida vai passar para todos nós, para os nossos parentes mais velhos, né? E pensar sobre o céu, então, é ter esperança de que essas pessoas que nós amamos, que creem em Jesus, elas estão indo para um lugar que é eterno. E nós vamos ir para lá também, vamos encontrar essas pessoas. O céu também nos ensina a renunciar, né, uma vida que é só de herança momentânea, mas nos ajuda a olhar para as heranças eternas. Jesus disse, né, não se preocupe somente em acumular tesouro nessa terra, onde o ladrão rouba e a ferrugem corrói, né, consome, mas ajuntem tesouro no céu. E ali ele está falando sobre você usar realmente o que você tem, os seus talentos, os seus recursos, a sua vida
para falar dele e do evangelho dele para outras pessoas. Isso é juntar tesouros no céu. É falar para as pessoas coisas que são mais importantes do que as coisas dessa vida. É falar sobre o evangelho. Jesus é esse, então, o único que tem uma palavra de vida eterna. O céu nos ensina a renunciar o pecado e o céu também nos livra principalmente do medo da morte. Quando nós nos tornamos cristãos e entendemos realmente o evangelho, a morte ela já não é mais algo que nos apavora, não é algo que mais vem sobre nós com uma carranca poderosa para nos destruir. Quando a morte bater na nossa porta, a gente sabe que é como Jesus disse: eu tenho a chave da morte na minha mão.